vem aí há algum tempo matutando e quebrando cabeça e aprendendo a vamos dizer assim, atuar como um empresário ou como um dono de escritório. Hoje subi o postzinho aqui, eu estava digitando, né? Aí veio fácil na cabeça assim, a gente se forma, ou a gente aprende um ofício, aprende sobre uma profissão e está preparado para aquilo ali. Mas e para empreender? E para ser dono do negócio? Uma coisa é você fazer uma faculdade, vou fazer um curso técnico que seja, né? Aí depende do nível de estudo da pessoa, e você manjar de um assunto profissional e querer ter o seu negócio, né? A escola de direito hoje, ela forma técnicos. Eu vou dizer com tranquilidade, eu sou, para quem não me conhece, está aí chegando na live do Dr. Nilo Gregório, eu me formei em 2002 em direito, né? Então o pessoal reclama, fala, pô, Jeff, hoje não tem a faculdade, ela não me entrega direito previdenciário, e eu saio da faculdade e vejo o mercado de direito previdenciário. Então, se hoje a faculdade não entrega direito previdenciário, que na minha opinião é um dos ramos, se não o ramo do direito mais completo e complexo, né? Completo que eu digo, porque envolve constitucional, administrativo, processual, civil, uma porrada de regras esparsas, é IN, é decreto, é portaria, e muda hoje, e muda amanhã, e mudou na véspera de Natal, mudou na véspera do ano novo. Então, a faculdade ela não entrega isso hoje. Na época que eu me formei, então, era aquela coisa básica, né, que é o que eu também critico hoje, que a OAB mantém essa estrutura de segunda fase do exame da ordem, sempre pedindo as matérias-mães, né, que são as matérias que a gente teve mais tempo na faculdade, direito do trabalho, civil, processo civil, criminal e o tributário. E hoje, qual que é a realidade mesmo? A realidade é que a grande parte dos advogados que se formam, eles entram para o mercado de trabalho Fala, meu irmão Fabrício. O Fabrício está de longe, hein? O Fabrício está bem longe. Na verdade, ele está mais perto de mim agora. Eu falo para o seu doutor. A faculdade, ela cospe no mercado um monte de técnicos. Ela ensina você a saber ler lei. Ela ensina você a saber como aplicar a lei, assim, eu digo o tribunal tal, a lei processual tal e tal. Mas ela nunca ensinou, continua não ensinando o advogado a sair como empresário. E não tem como você ter um escritório de advocacia hoje, qualquer escritório que seja do ramo do direito, vou falar até como contador, ou outros profissionais que são técnicos como nós, sem a ideia, o enquadramento dessa profissão como empresário. Somos empresários do nosso trabalho. E aí o que acontece? O que a faculdade ela acaba formando? Ela acaba formando pessoas que saem, entram, que abrem seu escritório. É um escritório full service, porque de uma forma ou de outra ela tem que arrumar uma forma de ganhar dinheiro com aquilo que ela despendeu 5 anos aprendendo, né? Ela descobre que o mercado de trabalho é um mercado extremamente gigante de profissionais, de colegas. Aí ela também descobre, boa noite, Kelly, boa noite. Ela descobre que existem várias áreas do direito que ela não teve nem contato na faculdade, e aí ela fica sendo o que eu chamo de o CLT mais caro do seu próprio escritório, é você, né? O advogado que entra com uma mentalidade, que forma uma equipe, que coloca para trabalhar, são pouquíssimos, até porque a maioria dos que entram no mercado está entrando no mercado para começar. E a gente sabe, né, Gregório, que o começo é devastador, né? O começo, para você ter uma carteira de cliente e começar aquele efeito de sentir o dinheiro entrando, é uma coisa extremamente complicada, ela demora um certo tempo, né? Sim, sim. E tem um detalhe que eu até ontem, numa reunião, falando de serviço, também de negócio, eu comentei, falei, olha, o advogado, vamos generalizar dessa forma, tá? O cara que se forma em direito, passa na OAB, ainda que ele tenha a intenção de um dia ter um grande escritório, a verdade é que a grande maioria está ali naquele momento querendo peticionar. Ele quer ir para uma audiência e quer bater boca com o juiz. E ok, maravilhoso, tá certo, você foi fazer o curso buscando isso, um conhecimento técnico para fazer o direito acontecer, né? Então não vejo nenhum problema em quem está se formando, em alugar sua sala, sentar na sua mesa, ou hoje em dia o virtual dá muito mais campo de atuação, mas ele precisa ter pelo menos a ideia de que esse formato não vai se sustentar. Você vai brigar por muito tempo, você vai fazer o direito acontecer, e isso é muito legal, só que vai chegar um momento em que você vai estar fazendo 2, 3 serviços, pagando 2, 3 boletos. 2, 3 serviços, 2, 3 boletos. E fazendo contas e se apertando, porque aquilo ali não gera um fluxo de conforto para você. E demora, infelizmente demora,
para que a gente perceba isso. Bom, eu digo isso por mim, Jeff, eu sempre falo, não tenho problema nenhum em falar isso, eu atuei muito tempo como autônomo. Eu tinha uma sociedade de fato, vamos dizer assim, com quem é hoje a minha sócia também, a minha esposa, a doutora Fabiana, mas nós éramos autônomos. E por mais que eu tivesse uma organização de, olha, esse é dinheiro daqui, você tem que pagar aquilo, não sei o quê, era uma coisa só. Trabalho e pessoal acabava se confundindo. Até que chegou um ponto em que a gente olhou um pouco e falou, olha, chegamos num momento em que a gente está declinando, e o que a gente faz? Qual o sentido agora? O que a gente tem que fazer? Aí é onde a gente começa a buscar um pouco mais de conhecimento fora da área do direito. Né? A gente começa a entender um pouquinho de administração, um pouquinho de tributação, não estou falando de direito tributário, um pouquinho de fiscalização, enfim, e vai se organizando para estruturar um escritório para poder continuar tendo aquela vontade de fazer o direito acontecer, mas sem estar com a cabeça fritando porque a sua conta do final do mês não está batendo. Eu tenho uma visão que corrobora isso que você está falando. Passei muito tempo vendendo almoço para comprar janta, né? A gente abria mão de tudo para tentar manter o escritório, chegar ao ponto que a gente não sabia se a gente ia ter dinheiro para comprar uma folha de sulfite, se acabasse o toner eu estava ferrado. E isso foi durante, vou falar, meses e anos, tá? Eu vejo muito, eu converso muito com estudantes de direito, e como é que ele entra na faculdade? Ele entra apaixonado. 90%, até o pessoal que está aqui assistindo a gente, se for o pessoal do direito, boa noite, doutor Luiz, Amanda, boa noite, deixa eu ver quem mais passou aqui, Ju Bardella, boa noite, Ju, a Kelly está aqui, aprendemos a ser apenas técnicos em lei. É isso, você está coberta de razão, Kelly. E aí, quando é que a gente tem um turn point ali? Quando é que a gente tem a virada de chave? Eu posso falar por mim, Gregório, foi quando eu resolvi me especializar. E eu tive que vender uma televisão para fazer isso. Porque, como eu falei, o escritório ele patinava. Eu me formei em 2002. Eu fui me especializar em 2014, né? E aí eu tive que vender uma televisão para poder me especializar. E eu acabei encontrando, por maior felicidade da minha vida, eu encontrei o Carlos Gouveia, e aprendi com o Carlos algo que vira um pouco a chave. Eu acho que vira a chave de todo mundo. Eu mesmo, em aulas, quando eu dou palestra, eu falo que a gente aprende, a gente sai da faculdade engomado, travado, você vai trabalhar de gravata, a mulher vai trabalhar de Itaê, vai ser isso, vai ser aquilo, o escritório é assim que funciona, a petição é assim, é justiça, é justiça, é justiça, é justiça. Eu não trabalho com a justiça, eu sou extremamente feliz e hoje sou realizado, porque eu encontrei um cara que foi disruptivo, ele quebrou todos os paradigmas que eu tinha na minha cabeça com relação ao direito. Eu entrei apaixonado pelo direito na faculdade. Acho que 90% dos que entram na faculdade pensam em trabalhar com direito penal. O direito penal é apaixonante. No segundo ano de faculdade eu já falei, o que eu estou fazendo aqui? Direito penal? Não, pelo amor de Deus, não quero isso, que coisa enroscada. E aí, nessa especialização, eu acabei encontrando o Carlos. É aí que eu falo, a gente estava conversando outro dia. E a gente estava falando sobre esse lance do mentor, né? Esse lance do cara que já passou pela dificuldade que todo mundo passa, e ele te ajuda a encurtar caminho, né? Eu participei de um evento agora no dia 29 de novembro, 27, 29 de novembro, do advogado da IX. E teve uma palestra lá do Bruno Avelar, e ele explicou realmente como é que funciona o mentor, né? E ele explicou com um cara básico, assim, que todo mundo conhece, né? Jesus passou pelo que passou durante 30 anos para cumprir um propósito de 3. Ele se preparou 30 anos para cumprir um propósito de 3. E ele mentorou 12. Esses 12 receberam aquilo que o Cristo passou 30 anos condensando em 3. Então, o primeiro exemplo de mentor desse mundo foi o Cristo. E, cara, quando ele falou isso soou na minha cabeça com uma coisa falando, pô, é verdade, né? Porque eu demorei, 13 anos da minha vida para me desromper, para me tornar disruptível. E a partir dali eu comecei a olhar o direito com outros olhos, né? A gente começa a olhar o direito como possibilidades, como algo fora do judicial. Aí eu começo a pensar, pô, se a faculdade tivesse me ensinado a parte do direito previdenciário, eu poderia ter trabalhado com direito previdenciário enquanto eu estava na faculdade. Eu poderia. Porque para a via administrativa não interessa a OAB, não importa a OAB. A via administrativa ela não foi feita nem para o advogado, nem para o procurador, nem para o despachante, ela foi feita para o segurado. E eu sinto que existe muita essa retenção, muito esse travamento hoje do advogado em ir para a via administrativa, porque ele aprendeu que tudo é judicial, né?
tudo ele tem que fazer uma petição e brigar com o juiz. Sim. Ele tem que participar da audiência. Advogado sem audiência, como assim? Direito previdenciário, 90% não tem audiência? E como é que roda esse processo? Né? Esse processo ele começa antes. Né? E é só quando você perde esses paradigmas que você se permite ir além daquilo que já foi ensinado para você. Porque, gente, vou falar, Gregório, você pode confirmar e me corrija se eu estiver errado. Existe um mundo além daquilo que a gente aprendeu na faculdade. Um mundo enorme de variáveis infinitas. A gente fala muito do previdenciário porque nós atuamos nisso e o que você colocou é exatamente o que acontecia comigo. Inicialmente, eu até entendia de previdência porque acabei indo fazer estágio na época no HSBC, hoje o banco não existe mais no Brasil, mas no setor de previdenciário deles. Era uma previdência complementar, tinha a sua peculiaridade, óbvio, né? A regra é outra, mas eu comecei a ter contato ali. E foi exatamente isso que você falou. Eu falei, poxa, mas é administrativo. Tinha ali uma sensação de que, olha, não é pro advogado. É como se eu estivesse fazendo algo que não fosse compatível com aquilo que eu estava estudando e que, de certa forma, me diminuiria, vamos dizer assim. E aí eu acho que é onde entra a questão de muita gente, às vezes, fala assim, eu não quero administrar o meu escritório. Eu não quero fazer o financeiro. Porque, novamente, ele tá com aquela mentalidade de que ele é o cara que vai fazer o processo e vai pra audiência bater boca com o juiz. Bater boca de forma generalizada, a gente tá falando, óbvio, né? Mas os colegas aí sabem que vira e mexe, numa boa audiência, não é incomum sair algumas faíscas. Mas aí ele se sente assim, olha, puxa, eu estudei 5 anos e agora eu vou ter que sentar aqui na frente do computador para fazer uma planilha de dados, de contas, e o cara vai postergando, vai deixando aquilo ali de lado e pra ele parece normal. A faculdade, ela te joga num mundo, numa selva cheia de leões. E ela não te ensina como é que você se posiciona, como é que você atrai clientes, como é que você entrega conhecimento. Aí ela diz para você, olha, o código de ética da OAB te proíbe isso, proíbe isso, proíbe isso, proíbe isso, proíbe... Tudo bem, mas ela não fala o que não proíbe. O código de ética não te proíbe de fazer uma live igual a gente está fazendo. O código de ética não proíbe de você fazer um vídeo institucional, um vídeo de entregando conteúdo, né? O código de ética não te proíbe de você tratar a empresa o escritório como uma empresa. Ele não te proíbe de você fazer o marketing certo, de você tratar o financeiro com responsabilidade, fazendo a divisão entre pessoa física e pessoa jurídica. Ela não te proíbe. Mas a faculdade de Direito nunca te ensinou isso. Não, o Dr. Luiz Fernando está falando, a gente aprendemos com o dia a dia. Eu tive um professor na faculdade, o Dr. Paulo Sérgio de Oliveira, uma pessoa que eu tinha medo dele na faculdade, mas eu aprendi a mais, cara, esse cara é fantástico. E ele já é falecido já. O Dr. Paulo Sérgio, ele falava o seguinte, ele fumava muito na sala de aula. Ele chegava já fumando, a aula era fumando. Hoje eu não sei como ele daria a aula, mas tudo bem. Mas ele chegava e falava pra gente o seguinte, primeiro dia de aula, ele chegou e falou assim, fiquem tranquilos que de direito civil, ele era desembargador do antigo TACRIM, né, que hoje virou o TJ, mas ele dava aula de civil. Eles gostavam de fazer esse cruzamento, que era do TAC, dava aula de criminal, e o TACRIM dava aula de civil. Ele falava, fiquem tranquilos, que de direito civil, vocês passaram já de agora até o 5º ano. Não vou reprovar ninguém. Porque eu entendo que o professor da faculdade de Direito, não é ele que reprova. O que reprova é o 6º ano. É o 1º ano de prática. Ali vocês vão ter reprova. E, cara, eu conversando com o Anderson outro dia, a gente tava meio que batendo um papo sobre a quantidade de bacharéis em Direito e a quantidade de advogados. É mais ou menos 8-1. Tá. 8-1 de pessoas que dedicaram 5 anos estudando e que perderam a paixão pela advocacia, não foram mais atrás do AB, nem nada, perderam a paixão pelo direito. Muitos motoristas de Uber acham uma profissão extremamente digna. Meu primo é motorista de Uber, ajuda eu pra caramba, né? Meu primo é engenheiro. E aí você fala assim, é legal porque quem tá num degrauzinho de cima, ou tá com o sapatinho com o salto um pouco mais alto, olha assim por cima, como se fosse o rei, o monarca da Dinamarca, né? Olha assim e fala assim, mas tá aí porque não estudou, não era competente. Não... Conheço muita gente extremamente competente, só que não teve a possibilidade, a facilidade de passar na prova da ordem. Outros, você fez a faculdade de Direito e você não tirou a B. Então você não tem competência para lidar com o direito. E o juiz? Conheço muito juiz. Meu pai, ele terminou a faculdade de Direito e ele era funcionário público federal. Meu pai foi diretor do Fórum Trabalhista durante 16 anos. Não vou falar com um cara igual meu pai que dirigiu uma vara
no Fórum Trabalhista não tem competência, porque ele não tinha a OAB depois que ele terminou a faculdade, né? A faculdade, infelizmente, ela não te traz ela não te dá esse know-how. Eu acho que isso a gente precisava ter. Ó, a gente tem agora 16 pessoas assistindo. O que são 16 pessoas no mundo de bilhões, né? Bilhões de pessoas usando Instagram nesse momento. São 16 pessoas que, de repente, pode receber dessa live aqui uma ideia que pode mudar a vida dela, e mudando a vida dela, ela muda a vida do outro, ela cria uma nova onda de pensamento, e a gente não sabe, aquele efeito borboleta, né? A gente não sabe se a gente aqui com essa live hoje não cria um novo pensamento em alguém que vai ocupar um cargo de presidência de uma OAB nacional, ou de um reitor de faculdade, ou de um diretor, vai ser dono de faculdade, que pode falar, porra, tava vendo aquela live aquela vez. Realmente, eu acho importante a gente ter pelo menos uma matéria extra na faculdade, um clique muda a vida, é isso. Sim, uma coisa é saber, outra coisa é ter as manhas. Aí é outra história, né, Rodrigo? É outra história. Tem os Paranauê, aí a conversa é outra, né? Exato. Eu ia falar justamente algo que acho que vai com essa frase aí do uma coisa é saber, outra coisa é ter as manhas. Você citou, por exemplo, de uma outra profissão, de um engenheiro que faz Uber. O cara pode ser um excelente engenheiro, manjar tudo daqueles cálculos malucos que nem passa pela nossa cabeça. Mas faltou para ele, isso que você acabou de falar, uma aula extra na faculdade que não era da parte técnica. Por quê? Esse cara hoje, ele depende de uma empresa, de alguém que está estruturado, de chegar e falar, vou te pagar X de salário para você trabalhar para mim. Porque se ele precisar fazer um projeto, ele precisa vender um projeto próprio para fazer qualquer coisa, ele não sabe por onde começar. O advogado que hoje abre um escritório e espera alguém ir lá bater na porta para ter um cliente, ele está ferrado. Eu conheço excelentes advogados, a maioria com um pouco mais de idade, que acaba ficando mais limitado com essa questão do tecnológico, que está fechando escritório porque fala, olha, o direito não dá mais dinheiro. Essa mensagem que a Kelly mandou aqui embaixo, para mim ela faz extremo e total sentido, tá? Eu sou um ferrenho defensor, né? Existe um mundo tão grande. Eu vou falar para você, eu não posso falar o que eu estou fazendo, qual escritório eu estou trabalhando, mas é um escritório de um tamanho gigantesco, que, assim, eu acredito que muita gente não faz ideia, né? Mas que eles não fazem a área que eu faço. Sim. Entendeu? Só que a mentalidade empreendedora desse pessoal é tão fantástica que eles me tiraram de Jundiaí, São Paulo, e me fizeram voar 2.800 quilômetros e me trouxeram para cá. Jeff, vamos junto? Porque eu quero um cara como você junto comigo. Você tá junto? Eu tô junto. A advocacia, o que eu faço parte hoje do G10, que é o grupo lá do Cristiano, um grupo maravilhoso. Eu falo para todo mundo que eu, depois de 46 anos de vida, encontrei minha turma. É minha turma. Um grupo de advogados focados em quê? Tirar o escritório de escritório, transformar ele em empresa, fazer conexões, porque o mundo é conexão, né? E trabalhar a mentalidade. Trabalhar a mentalidade. E aí, quando eu falo em trabalhar a mentalidade, eu não estou falando de coach, né? Muita gente arrepia com coach. Eu estou falando, quer ver? Eu vou te dar um exemplo, Gregório. Até o pessoal que está participando aqui pode dizer. Alguém aqui já sofreu crise de ansiedade? Por conta de processo, por conta de cliente? Eu vou levantar as duas mãos aqui, porque eu não tenho mais mão para levantar, tá? Se eu fosse um povo, eu levantava todos os tentáculos. A faculdade te ensina a lidar com a pressão? De forma alguma. Né? Quem vai te lidar? Só te ensina a contar o prazo. Só contar prazo. E aí você chega... Vamos lá, eu vou lembrar do Arismar agora. O Arismar tem uma história interessante que ele fala. Que ele colocou muito processo para dentro. Muito processo. Quando chegou no final do ano, choveu mais de 300 notificações para ele com prazo de 5 dias. Né? No prazo de 5 dias. E ele teve que resolver. E aí ele fala que ele sentou no vaso sanitário e chorou. Porque a pressão era destruidora. E ninguém consegue lidar sozinho com isso. Uhum. A pressão, eu sei, eu tô vendo algumas pessoas aqui que eu sei que já espanaram com pressão. Já espanaram forte. E eu posso dizer, eu espanei com pressão forte. Os primeiros anos depois de formado, eu tenho síndrome de Guillain-Barré, né? Que é esses tiques aqui. E eu tô me controlando bastante para não soltar uns palavrão. Porque você sabe como é que funciona comigo, né? A coisa sai no flui, né? E eu sofri uma pressão extremamente grande depois de formado para iniciar a carreira. Uhum. E isso me travou de um jeito, por causa da minha Tourette, ficou mais acentuada, com crise de ansiedade. Pronto, depressão. 12 anos aí vivendo deprimido, vivendo cabeça baixa, sem conseguir levantar, sem encontrar um norte. Né? A faculdade ela não te ensina isso. Então, eu acho importante a gente ter
ajudar esse pessoal a trazer um pouco do nosso conhecimento, né, Gregório? Você trabalha com o pessoal da Jovem Advocacia, né? O Jovem Advogado, até deve ter gente, pessoal que me conhece aqui, mas não conhece você. Até fala um pouquinho de ti, né, para o pessoal conhecer. Quem que é o doutor, Gregório? Eu até estou acompanhando aqui quem está entrando, estou vendo que entrou bastante gente lá do nosso grupo do Acelera aí. Tem algumas pessoas que já me seguem aqui, alguns conhecidos, mas enfim, eu advogo há quase 20 anos, tá? Eu me formei em 2006. Quando eu me formei ali já, um pouquinho antes de me formar, já tive a oportunidade de começar a estagiar com o meu sogro, que na época não fazia algumas coisas de direito civil. E ele falou, olha, vem pro escritório, assume, a gente assina, a gente vai pra audiência, e eu comecei a fazer isso daí. E aí onde entra essa questão que eu falei, eu fiquei mais ou menos aí uns 15 anos, a história é mais ou menos igual a sua, uns 15 anos correndo, até que chegou um momento que eu falei, e agora? E aí o clique, né, vamos dizer assim, a virada de chave, veio num primeiro momento porque a minha esposa acompanhava o Arismar, o Anderson, o Carlão na rede social, e falou, ó, ouve esses caras aqui, eu confesso, eu tinha vamos chamar de bloqueio, um certo pé atrás com questões de livro de autoajuda, ou de pedir ajuda, ou de falar com, putz, o que essa pessoa tem para falar para mim que vai fazer diferente no que eu tô fazendo, sabe? Eu tinha esse preconceito, talvez, mas ali em 2021, 2022, foi quando eu percebi que eu precisava baixar a minha guarda, ainda que fosse na dúvida de, olha, eu não tenho nada a perder, para entender como algumas coisas funcionavam. E aí foi quando eu participei lá do EAP, do último EAP que teve, fiz o Black em 2022, e ali realmente aconteceu uma mudança da gente perceber de que, olha, eu não saí da faculdade sabendo tudo, muito pelo contrário, eu saí da faculdade sendo um técnico. E tem muita coisa que para eu conseguir fazer o meu escritório funcionar, eu preciso de pessoas ao meu lado, eu preciso de pessoas me ajudando. Eu costumo brincar, até não sei se você vai lembrar no dia do advogado 10X lá, eu tava falando, eu preciso sempre de alguém me empurrando. Se só falar assim, ó, tá aqui. Não que a gente não faz, a gente faz. Mas quando alguém chega e fala, vai, cara, demorou um tempo para eu entender isso. E essa questão de mentoria, de estar conectado com pessoas que sabem, que já passou pelo que você passou, sabe como a coisa funciona e pode te orientar de alguma forma, é essencial. Ainda que você tenha dúvidas vamos dizer assim, da capacidade que alguém tenha para te passar alguma informação, você tem que no mínimo tentar. E aí você vai perceber que não é besteira. Não é um simples, uma pessoa que está falando groselha, e também não é a fórmula mágica do pote de ouro, tá, gente? É trabalho, mas é direcionado. Eu lembro do pessoal falando lá no Black, não me lembro agora quem foi que citou, acho que foi o Anderson até que fala sempre, que uma coisa é você pegar uma bola no campo de futebol e sair chutando. Você não vai fazer o gol nunca. Se você não tiver um técnico para chegar para você e falar assim, olha, você tá nesse time de cá, você joga para cá, o gol tá ali. Se não tiver algum técnico para te direcionar, você só tá batendo bola. Fazer gol, você precisa de direção. É fato. Além de tudo, o que eu visualizo bastante, cara? Bom, tem muita gente que me conhece aqui. Você me conhece há menos tempo. O pessoal sabe que eu nunca neguei conhecimento. Nunca. Se eu posso dizer que eu tenho uma marca registrada, aquilo que eu sei, eu explico, aquilo que eu sei, eu falo. Se eu puder entregar o peixe, eu entrego o peixe pronto e assado. Mas tem gente, muita gente, que não tem essa vontade. A pessoa quer realmente. A gente não está numa época. A gente está numa época digital hoje, então as facilidades são muito maiores. Mas você lembra antigamente? Você fazia qualquer evento, você falava com qualquer coisa na internet, a pessoa vinha e fala, mas você tem o modelo da petição para me mandar? Hoje ninguém pede mais, porque o modelo da petição a gente consegue pegar na internet. Eita, aí, quase caiu. Hoje ninguém pede mais, porque o modelo da petição o pessoal pega na internet, assina o Jus Brasil, previdenciarista lá, e toca modelo. Eu conheço, aqui nessa live tem duas pessoas, que sempre me perguntaram, a gente sempre conversou sobre o assunto. E são duas pessoas, pelo que eu pude ver até agora, que sempre tiveram interesse. Tá? São duas pessoas hoje que voam. Aí o pessoal fala, Jeff, você não vai fazer curso? Igual perguntaram pra mim, você não vai fazer curso? Porra, tudo bem, vou fazer curso. Essa é uma coisa que eu não gosto muito, Gregório, que é assim, vou fazer curso, vou ganhar dinheiro com o curso. Vou ganhar dinheiro. O preço do curso, eu posso fazer baratinho, vou vender pra cacete. Mas pra mim o que interessa é o valor que eu entrego. Eu sempre busquei, eu nunca peguei na pessoa e falei assim, como é que eu faço no conselho de recursos pra fazer uma sustentação oral? Eu falo, vai ler
o regimento interno, a portaria 4061. Eu paro o que eu estou fazendo, eu digito, vai ver o artigo 70 e pouco da portaria 4061, pega esse artigo, faz isso, entra lá, avisa lá, se você não fez o pedido no recurso, faz desse jeito, mas ó, coloca os pedidos no recurso lá na frente. Quantas e quantas vezes eu não fiz isso? A pessoa precisa querer se ajudar, né? Eu acredito que pela chamada da tua live, pelo texto que você colocou lá, essas 20 pessoas que a gente bateu agora, pô, se tivesse uma champanhe, estourava aqui, estão batendo recorde. Caiu para 19, mas tudo bem. Eu cheguei em 22 aqui, não consegui printar. Esse pessoal que está aqui, ele se interessa pelo tema, né? Então, eu acho interessante a gente poder entregar isso daí, de como que se cria um escritório, como que a gente monta esse escritório, porque essa live, eu não sei se você vai deixar ela salva ou não, mas ela é uma live que de repente pode servir para inspirar uma pessoa a pegar uma das ideias que a gente dê aqui, colocar em prática e ver como funciona. Pô, eu dei aula para 1.500 advogados, no total, que já passaram pelos cursos, compraram os cursos ou tiveram aula comigo. Eu sei que 5 ou 6 colocar alguma coisa que eu entreguei em prática. E eu sei que esses 5 ou 6 tiveram uma mudança de vida. Uhum. Porque aquilo que eu faço foge do escopo do advogado tradicional. Aquilo que eu faço é fugir do judiciário. E dá certo. Entendeu? Tem caminho. Tem como criar uma operação pequena. Tá? Eu vou falar, tudo que eu falar aqui hoje, Gregório, vai ser sobre operação. Eu não vou falar, abre um escritório. Não. Cria uma operação. Cria uma operação da tua casa. Eu não sei se o Rodrigo está aqui ainda, mas o Rodrigo pegava uma cadeirinha plástica, mais um banquinho, uma mesa, um totemzinho e ia tirar dúvidas do pessoal. Nossa, fez um monte do cliente. Nossa, que sorte. Que sorte, né? Que sorte. Ficar atrás da mesa de um escritório que você paga uma fortuna, com um carro que você paga uma parcela de fortuna, e viver no limite, do limiar do respirar todo final de mês, isso aí é que é legal. A sorte é ele que trabalhou, que entrou, que bombou. A sorte é da Cláudia, que acabou de entrar aqui, que trabalha igual uma louca, sempre teve muita competência. E a Cláudia é um caso que eu posso falar. A Cláudia, ela, vamos dizer assim, eu nunca assumi isso para ela. Ela sempre me chamou de mentor, mas eu nunca disse. A Cláudia é uma mentorada minha, faz 8 anos. Se a Cláudia puder dizer aí se a minha ajuda, o meu conhecimento mudou alguma coisa na vida dela. O Anderson tá falando que você tá passando frio aí, pô. Não, ele tá, tô passando frio, você faz ideia, velho. Eu tô em Parnaíba, no Piauí. Eu tô no Piauí. Eu vim pro Piauí. Nossa, Jeff, tem um grande escritório no Piauí? Tem. Sabe por quê? Porque os caras tiveram mentalidade. O escritório não é daqui, aqui é um dos escritórios deles. E a gente tá aqui no Piauí. Sabe? O Anderson, quantas vezes eu tive conversa com ele, porque é uma coisa interessante. A gente está hoje falando aqui das pessoas, de tentar ajudar as pessoas, mas quantas vezes eu busquei ajuda, o Anderson me ajudou e eu não me ajudei? Quantas vezes você não faz uma pergunta, ele fala, faz assim. Aí você põe o faz assim aqui do lado da mesa e vai fazer outra coisa. Você não faz. Aí Sim. Você toma. Sim. Né? E eu conheço gente que fala assim, nossa, o Anderson é muito duro, incisivo. Não. Você quer mole. Você quer mole. Porque a pessoa quer o peixe. Ela não quer aprender a pescar. Mas você vê que interessante, Jeff, se a gente for pegar o pessoal que está na live, que entrou, alguns que já saíram, a grande maioria já deu os 2, 3 primeiros passos. Sabe? Já teve a disruptura. Ou até já teve em algum outro momento uma possibilidade de dar um up no seu negócio. Aprendeu a fazer o seu negócio. Mas a pessoa está aqui, continua procurando, continua buscando. Isso é importante. Isso ela não aprendeu com a faculdade, isso é inerente dela. Exatamente. Mais cedo ou mais tarde, pelo menos eu acredito que o tempo é diferente para cada um. Aí uns vão acordar mais cedo, outros vão acordar mais tarde. Infelizmente tem gente que não vai acordar. Mas é o que você falou, tem que estar dentro da pessoa. Não adianta só ela vir falar, eu vou, como você mesmo falou, eu vou perguntar aqui para ele. Ele me dá a resposta e eu não ponho em prática. Eu estava no evento 10X, 2.500 advogados presenciais. 2.500. Não vou citar nomes. No primeiro dia, eu saí para fumar um cigarro, uma advogada chegou para mim e falou assim, você é o Jeff, né? Eu falei, sou. Falei, pronto, ferrou, né? Eu não vou lembrar de todo mundo. Tinha 2.500 advogados ali. Pô, eu nunca tive a oportunidade de agradecer você. Você me ajudou muito. Cara, conversei bastante com ela. Você faz administrativo? Faço administrativo. Mano, isso enche a gente de orgulho, né? Porque é uma pessoa, olha lá a Claudinha falando, inenarrável. A Cláudia começou com uma operação pequena, né? A gente se deu as mãos aí, estamos caminhando junto, faz bem aí uns 8 anos. E a operação da Cláudia hoje está crescendo. Hoje, especificamente hoje, né?
A operação dela deve estar estourando. A Cláudia é uma pessoa que tem quase 2.000 clientes. E não tem uma operação gigante, um escritório gigante. Então, eu acho que para o jovem advogado que vai ouvir essa live, que vai ver esse conteúdo nosso, pensar em ter um escritório é bacana. Mas você fazer conexão, você fazer parceria, você começar a entrar no mercado sem ter que colocar uma grana pesada, ficar no limite, eu acho extremamente interessante. E a área que eu faço, Gregório, você sabe, é uma área que dá para a gente militar de casa. A gente não precisa ter escritório, né? A gente precisa ter disponibilidade para estar em lugares e fazer network, para fazer com que as pessoas conheçam você e saibam aquilo que você faz, né? E é uma forma, eu não me lembro hoje, você faz o processo administrativo previdenciário no seu escritório? Fazemos. Tem retorno? Sim. Acho que a maioria se resolve no administrativo. Acho não. A maioria a gente resolve em administrativo. Hoje a gente tem um grande volume de serviço aqui de BPC, né? Benefício assistencial. Claro, tem aqueles casos em que você precisa ir para o judiciário porque o INSS é folgado, vamos generalizar. Mas sei lá, 80%, 90% é administrativo. Aposentadoria é administrativo. Tá. E vou eu fazer essa pergunta aqui. Você acha que essa é uma área de alta complexidade? No que eu digo o seguinte, a parte estrutural, né, do direito previdenciário, ela é muito bem dividida. A gente tem o direito previdenciário administrativo, onde eu tenho um requerimento, na negativa, um recurso, perdeu o recurso, mais um recurso e acabou. E eu tenho toda uma máquina judiciária. O INSS negou. Não bateu 60 salários mínimos, é GEF. GEF a gente já sabe. O GEF é complicado. O GEF aqui não, mas o GEF é um assassino de direito. Aí você tem a Justiça Federal. Conseguiu ter um atrasado equivalente a um valor que supera 60 salários mínimos, vai para a Justiça. Inicial. Sentença. Vamos encurtar caminho. Embargo, declaração, apelação. Embargo, declaração da apelação, recurso especial. Não sobe, agrava. Recurso especial, aí não deu. Embargo, não pode. Recurso extraordinário. Cara, é muito mais demorado para o escritório começar a ver retorno do que o processo administrativo. E me desculpem, algum advogado que esteja militante da área judicial, né, que goste da área judicial previdenciária, me desculpa, mas a conclusão de um processo administrativo previdenciário ela é muito mais rápida do que qualquer processo judicial, principalmente nas grandes comarcas. E o melhor de tudo, o recebimento é mais rápido, né? Sim. O processo administrativo ele não tem limite de recebimento. Você pode ganhar um processo que vai te gerar 50 mil reais de atrasado, 200, 300, 600, mais de 1 milhão. E segue a regra. O pagamento tem que ser feito, o benefício tem que ser implantado em até 30 dias depois do trânsito em julgado administrativo, e o pagamento tem que ser feito em até 45 dias. E a INSS faz isso? Não faz. É uma realidade, a INSS não faz. Mas você tem um mandado de segurança, você é advogado, você é advogada, você tem um mandado de segurança, você pode entrar com um mandado de segurança e antecipar isso, que é o que normalmente se faz. O mandado de segurança não é mais uma via de exceção, ela é quase que uma via de regra, de acordo com as últimas formas de trabalhar do INSS. Para fazer o INSS cumprir algo, o mandado de segurança virou a chave. E a gente tem a possibilidade de apresentar para os estudantes de direito também essa possibilidade de trabalhar com o processo administrativo. Óbvio que você não pode ser inconsequente, você tem que procurar estudar. Você já está na faculdade, você consegue fazer uma parceria, você consegue levar esse processo para algum advogado trabalhar junto com você, para ele te instruir, ou fazer parceria com alguém que tenha mais prática na parte administrativa, ou também, vou falar para você, se eu tivesse feito a pós-graduação que eu fiz, antes de terminar a minha faculdade, se eu tivesse um mentor, uma mentoria antes de terminar a minha faculdade, eu sairia da faculdade com outra cabeça na frente de todos os meus colegas. Com certeza. E eu digo mais, é aquilo que a gente falou, é o matéria extra que a faculdade não dá, que ela não te põe na grade. Né? A gente não está nem falando de 5 anos estudando isso, a gente está falando aí de 6 meses para você pegar o básico e já sair, não vou nem dizer um passo na frente, você sai com um caminhão na frente de quem está se formando e não teve. Sim, a gente, por exemplo, eu dei aula na pós-graduação e eu tinha aluno na pós-graduação que nem era formado em direito, fazendo uma pós-graduação de direito previdenciário. Para quê? O cara vai ter o diploma de pós-graduação? Não, vai ter um diploma de curso de extensão. O cara é engenheiro com o curso de extensão em benefício em seguridade social. Esse cara, de uma forma ou de outra, ele vai se tornar apto a poder trabalhar com os benefícios previdenciários administrativos. E tudo bem, né? Não existe... Ó, bichano. Aqui é bichano. E não tem previsão legal que impeça ele disso, óbvio, que ele não pode exercer advocacia, se passar por advogado. Né?
tem todo um arcabouço de lei que proíbe ele de fazer isso daí, mas ele tem a opção de já sair da faculdade entendendo uma área que muitos falam que fazem, mas poucos fazem, dependendo da sorte, muitos falam que fazem, poucos fazem de verdade, né? Eu tenho muito advogado, já tive, hoje eu não tenho mais, mas já tive muito advogado parceiro meu que estampava na frente do escritório, direito previdenciário, aposentadorias, revisões, tal, porra, chovia de cliente lá, e ele pegava e mandava para mim, e eu fazia e devolvia para ele, e ele apresentava para o cliente, aí aposentava e falava, o doutor é muito bom, vai no doutor. Escritório full service, faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo, né? Uhum. Eu acredito muito em uma... O gatinho no telhado tá curtindo a live. Acho que ele gostou. Fala, Bexando. Minha mulher, se ela estiver assistindo, ela tá ferrada, porque eu adoto sotaque. Eu vou voltar para São Paulo falando o sotaque aqui do pessoal do Nordeste forte, meu irmão. Não vai ser fácil, não. Mas por fim, Gregório, a gente tem que bolar alguma estratégia. Depois a gente pode, óbvio, que essa daqui é uma primeira live, onde a gente tá batendo um papo. Eu vou te chamar no meu Instagram pra gente fazer uma live junto. Pra gente tentar estruturar uma forma de a gente poder entregar tanto um conteúdo prático, né? Porque isso é que diferencia uma mentoria. Isso é muito importante falar. Um curso de extensão bem qualificado ou uma mentoria, ela te ensina a prática. Ela não te ensina a ler. A ler direito, você aprendeu a ler direito na faculdade. Uhum. Se você não aprendeu a ler direito na faculdade, realmente, cata o seu diploma, rasga essa porra e joga ele fora. Porque é obrigação tua saber ler um artigo, saber interpretar um artigo, né? Um pouco de... eu costumo dizer que no direito não pode existir analfabeto funcional. Se você não souber aplicar uma hermenêutica ali para interpretar um artigo, interpretar uma lei e correlacionar a lei, você fez a faculdade errada. Entrega, vai fazer outra. Vamos vender biscoito na praia. A nossa ideia não é pegar o cara que está no previdenciário e falar, ó, essa é a NR, essa é a normativa, essa é não sei o quê. Isso daí tem que estar inerente para quem está atuando. Porque senão eu falo assim, ó, por exemplo, na minha área, eu vou pegar um PPP. Sabe o preenchimento do PPP? Tá lá, é um anexo da IN. Você pode ir lá e olhar, tá lá o preenchimento do PPP. Aí me paga para eu te ensinar isso. E os caras pagam. Uhum. Não, eu vou te ensinar. Eu pego o meu aluno, eu ensino ele a olhar o PPP, a encontrar o buraco, a encontrar a correlação entre os preenchimentos, aonde está a falha, aonde a empresa errou, aonde o INSS não vai aceitar, e se o INSS não aceitar, por que ele não aceita e o que a gente faz? Então, é pegar na mão, é levar o cara junto? É pegar na mão, é levar o cara junto. Uhum. Agora, eu tive vários alunos que fizeram parceria comigo porque não conseguiram entender o direito previdenciário. Até aí, eu entendo, tá? Você tem uma dificuldade para entender. Mas o que me dói, cara, e que eu acho que a gente pode trabalhar nisso, é ver escritórios de advocacia fechando. No final do ano, eu encontrei com 2 colegas que literalmente fecharam o escritório, passaram os poucos processos que tinham para um parceiro, e não entregaram a carteirinha da ordem, mas não vão pagar a ordem esse ano. Vão perder a OAB. Mas para eles está tudo bem, porque eles tentaram, eles vêm de 12, 13 anos, e até que surfaram no mercado legal, mas a velha advocacia, ela está morrendo. Né? Hoje em dia, você tem... Por isso que a gente fala muito de tratar o escritório como empresa. Você tem que gerar negócio, você tem que subir do patamar, esquecer o medo de concorrência, o medo de entregar um conteúdo, fazer uma parceria, vou falar para o cara uma tese, mas não, ele vai limpar o mercado. Esquece isso, a gente tem que passar disso e começar a tratar o direito como mercado. Essa informação de que a velha advocacia está morrendo, ela está morrendo. A inteligência artificial chegou. Meu irmão, quando eu falo de IA, que eu trabalho com IA, eu uso IA no meu escritório, eu uso 8 IAs diferentes, e eu crio servidores meus de IA, o pessoal fica babando, fala, como assim? O que você faz? Mas dá resultado? Isso daí não é só... Eu ouvi um advogado chegou para mim e falou assim, esse negócio de AI não é só igual ao Google? Você pesquisa, vem a resposta? Eu falo, é assim. Uhum. Hoje eu trabalho 80% a menos no funcional, no operacional, do que eu trabalhava há 2 anos atrás. A faculdade não me ensinou inteligência artificial, mas eu fiz faculdade de sistema de informação depois. Então, eu tenho essa parte tecnológica comigo. E, meu irmão, hoje quem não se adequa a isso, e cara, é tão fácil, né? Você abre um escritório, você pega a sua você monta a sua página, começa a apresentar seu conteúdo, você tem um ou outro cliente que vai chegando, você instala uma IA que vai fazer um controle, ela faz um controle financeiro, ela faz um controle de mercado, ela te ajuda a formatar a petição. Não confiem em IA para fazer petição, pelo amor de Deus, né? Ela pode até fazer, mas você pega e desfaz tudo, aproveita a estrutura. A Adriane Bramante colocou a semana passada, eu até comentei com uma amiga minha, Daniela, lá do Rio de Janeiro, ela falou, não, Jeff, o que ela colocou é de um cara aqui do Rio. Eu falei, não, é dela. Aí ela falou, bom, então aconteceu 2 vezes. Você viu?
Não sei se você viu que ela colocou. Saiu um acórdão do Conselho de Recursos, justamente um acórdão da papisa do direito previdenciário, da aposentadoria especial, a maior mestre em direito em aposentadoria especial do país, que é citada por ministros em julgamento, que ela faz a parte de amigos curiae pelo IBDP, já foi presidente do IBDP, acho que ela não está mais como presidente do IBDP, e fazem um acórdão no processo administrativo dela, e olhem só, a maior referência da aposentadoria especial do Brasil faz Conselho de Recurso. Então, né, não dá para ficar com essa coisa de só justiça. Entregaram um acórdão, publicaram um acórdão, e no final do acórdão estava o prompt de comando do ChatGPT para ele criar o acórdão. Mano, a pessoa não teve nem a capacidade de... Criou o acórdão no ChatGPT, apaga aquela porcaria, apaga aquela merda. Não, ele jogou, ele gerou, publicou. Meu irmão, publicou o acórdão publicado. O lombo de alguém vai comer, porque foi feito por IA. Então, o INSS usa IA. Se o INSS usa IA, o Conselho de Recursos julga com IA, o CNJ está falando que vai trazer IA para fazer análise prévia dos processos, os juízes já devem estar usando IA. Você acha mesmo que a advocacia de livro... Eu falo que hoje o marca-texto do livro, o marcador de página é o Ctrl+F, é o Ctrl+L, para você localizar na página. Se todos eles estão na tecnologia, como é que a gente pode ainda imaginar o direito sem tecnologia? E a gente está no mundo extremamente tecnológico. Me aponta uma faculdade de direito que ensina tecnologia para o estudante. Não, nenhuma. Muito pelo contrário, a gente vê excelentes profissionais que dão aula, que dão curso, mas que não se atualizaram e ainda acham que a IA não vai te ajudar, ou que não deve ser usada. Eu desafio todo mundo que está me assistindo aqui. Se quiser, me chama no Instagram depois. Me cobre. Amanhã eu coloco para vocês, amanhã eu vou colocar para vocês, vou subir um vídeo. Meu Instagram tá zerado, porque tá vindo coisa nova aí. Logo, logo eu vou postar muita coisa que tá acontecendo. Eu vou postar amanhã um vídeo, eu vou jogar dentro da IA um PA inteiro, o processo administrativo previdenciário inteiro. Ela vai encontrar o pedido, o erro, as falhas, vai correlacionar, vai analisar os documentos e vai me entregar o recurso pronto. E aí, eu só vou entrar, olha lá, Charles falando que usa IA. Aqui, doutora Fabiana Porfírio. Sua esposa? Minha esposa. A doutora Fabiana falando, ferramenta excelente. Na visualização. Ferramenta excelente, vai ter que saber usar. Olha lá, o Charles usa para revisão de tudo. Meu irmão, não tem como. Eu vou confiar 100% da IA? Não vou. Mas eu vou usar IA, rapaz do céu, que eu mais uso a IA. E a IA é barato. Vamos combinar. Um chat GPT hoje é muito barato, que você paga para ter a versão dele Pro, perto do que ele entrega para você. Vamos lá, quem puder, entra no chat GPT. Eu queria dar esse comando para jovens advogados. Entra no chat GPT, coloca... Oi, chat. Bem assim, gente. Bem disruptivo. Perde essa coisa de colocar como se estivesse falando com o juiz. E aí, chat, beleza, irmão? Até porque quem é mais velho aqui vai lembrar da Skynet e do Exterminador do Futuro. O dia que a máquina tomar conta, é bom você tratar ela bem agora, ela vai lembrar que você era amigo dela. Exato. Eu falo assim, dou bom dia pra minha Alexa todo dia. Eu dou bom dia pra mim também. Eu falo assim, oi, chat, tudo bem? Eu sou fulano de tal. Acabei de me formar agora. Queria muito trabalhar na área tal. Você consegue me ajudar? Consegue. Ele vai falar, beleza. Ô, chat, eu moro na cidade de tal. Eu vou trabalhar com direito previdenciário, então. Que áreas que eu posso pegar do direito previdenciário que mais tem na minha cidade? Ele vai dar. Sim. A partir dali, você começa a construir uma conversa com a IA, como se ela fosse o seu personal organizer. Ele vai te dar formas de você se fazer conhecer pelas pessoas, forma de você começar, aonde estudar, qual lei você pegar para poder entender. Infelizmente, quem se forma em direito não para de estudar nunca na vida. A gente não tem mais sossego, né? Não. E principalmente quando você trabalha com o INSS. Mas o que antes era o direito do trabalho, para quem se formava em direito na minha época, todo mundo saía correndo da faculdade e ia para o direito do trabalho porque era o negócio de pegar umas ação trabalhista e fazer uns acordos rápido. Hoje eu quero morrer quando o advogado faz isso. Porque eu sei o quanto que ele me fode aqui nessa ponta aqui, né? Com uns acordos rápidos. O direito previdenciário virou isso. Então o que mais você vê hoje andando pelas cidades é escritórios de advocacia bem garrafal, falando que fazem direito previdenciário. Fala, Raul 900 me traumatizou. Bom dia e obrigado, meu... Nossa, eu não entendi, Kelly. Pera um pouquinho, o que você tá tomando aí? Porque eu queria tomar um gole daí também. Fora da IA, não sei não. Deixa eu ver aqui. O Crispim. Ô, Crispim, um abraço, meu amigo. Ele tá falando aqui já. Ele tá falando que você é muito competente. Então, eu acho... Então, um amigo aqui de Cotia, advogado aqui também. De vez em quando a gente troca umas ideias disruptivas. Vou falar com você. Tem um amigo meu assistindo agora a live, que eu tô vendo aqui. Eu vou deixar ele em off, tá? Mas...
Ele cresceu nos últimos anos vertiginosamente. O conhecimento dele de informática alterou toda a forma de trabalho do escritório da mãe dele. Toda a forma de trabalho. Tem alterado cada vez mais o andamento dos processos. Mas é um jovem. E é um jovem que não está parado, ele não está travado, ele está buscando outros caminhos, ele usa IA, ele usa Trello, ele usa Azira, ele usa... tem outros aplicativos que nem eu conheço, um monte de aplicativo que pode transformar a vida do jovem advogado numa vida mais fácil. Mas estruturar uma operação desde o começo faz a diferença. Né? Começar pelo direito previdenciário, eu acho que começar pelo direito previdenciário é uma excelente escolha, porque vai dar para ele bastante material de estudo, ele vai aprender muita aplicação. O INSS, eu costumo dizer que é o melhor professor que existe, porque ele nega tudo. Você tem que se virar para entender o porquê que ele negou. E às vezes é legal que ele nega, porque ele fala assim, você não juntou o documento X. Aí você fica pensando, na cara de quem que eu vou esfregar esse documento que tá ali? Que só ele viu. É o robô. É o robô. É a internet, né? É a informática massacrando o advogado da ponta. Meu pai é advogado, depois que ele saiu do serviço público, ele pegou a AB dele, e foi em 2014. Se eu falar pro meu pai hoje, para ele entrar, falar, pai, entra na minha IA e conversa com ela, rapaz. Os amigos dele mais novo, 55, 60 anos, 65 anos, não pega, cara. Não pega. Então, esse pessoal que tá vindo mais novo tem que vir com consciência formada. Então, Gregório, vamos bolar alguma coisa, eu e tu aí, pra gente poder começar a entregar conteúdo, assim, diariamente, diariamente de como o advogado, como os pequenos escritórios podem começar a trabalhar. A gente está no direito previdenciário, é algo que a gente pode ajudar, é algo que a gente pode entregar, né, de conhecimento, de início. Planejamento é tudo. O pessoal sai muito na loucura, você convive muito com advogados novos na comissão da OAB, você deve sentir as dores desse pessoal direto na pele. Né? Eu já lido mais com advogado velho, que é mais turrão, assim, mais chato para mudar. E tem um negócio bem interessante que eu acabei visualizando nos últimos tempos, é que o pessoal, quando a gente fala, por exemplo, de mentoria, muitas vezes o pessoal olha, o cara que está começando, ele pega, como você falou, um cara que está muito no alto, e ele olha de baixo para cima, e ele pensa assim, tá muito alto. Tá muito alto. E aí eu falo pro pessoal, calma, pra você chegar lá no alto, você tem uma escada. Vamos um degrau de cada vez? Me diz aí, você tem medo de altura? Então vamos de pouquinho? Quantos degraus você consegue subir por etapa? 2, 3, e você tem como se planejar para ir fazendo a coisa acontecer. Tem gente que desiste antes de começar, porque só olha lá para cima e fala, putz, eu nunca estive lá em cima. Ou então ela olha para a pessoa que está muito acima e fala, tá muito acima de mim, esse cara só vai me roubar. Exatamente. Isso. Imagina só se você sentasse hoje numa mesa com bilionários. Você é bilionário, Gregório? Não. Eu também... Vou dizer assim, eu sou bilionário, eu só não posso sacar meu dinheiro agora, ele está diluído em toda uma vida. Então, eu vou sacando aos poucos, né? Você acha que sentando numa mesa com um bilionário, o cara que se abre, tá? Olha, eu quero ensinar pessoas a se tornarem bilionários. Você sentando na mesa do bilionário, ele vai zoar você, ele vai maltratar você, ele vai depreciar você? Então, isso que é louco, né? Porque não vai. Mas não lá vai. Atrás, eu já tive também esse pensamento do que essa galera nova tem hoje. Não vai. Esse cara já passou por todo o caminho que eu tô passando. Esse cara pode chegar e falar assim, ô Jeff, você tá saindo de São Paulo para ir pro litoral norte e você tá descendo para Santos, para depois ir pro litoral norte. O que você acha? Uma dica. De você não descer para Santos e ir pela região litorânea, mas você pegar ali sentido Tamoio e descer direto para Caraguatatuba. Eu acho que você encurta caminho. E aí, se você se permite pôr em prática aquilo que o cara que tá no degrau muito mais alto que você falou, você descobre que, porra, eu tava fazendo errado, né? Eu tava perdendo tempo, eu tava dando uma volta demais para conseguir fazer algo. E aí, se você for uma pessoa dedicada, você até volta para esse cara, para esse bilionário depois, e você fala para ele, pô, deu certo aquilo lá, que mais você pode me ajudar? Você acha que ele não vai te ajudar? E ele vai te ajudar, porque você humildemente perguntou, ele te explicou, você aplicou, viu que funciona, e não tem por que ele não continuar te apoiando. Então vamos montar alguma coisa. Agora tem que também, a pessoa precisa entender que não é pra ter medo de perguntar. A gente brinca, a gente fala assim, não cheguei no nível da dúvida. Senta com essa pessoa e fala, tô perdido. Me ajuda. Me ajuda. Aí a gente pode sentar e falar assim, tá, vamos lá. O que você tem na mão? O que a gente precisa ter de mais? Enfim, gera um bate-papo e toca, né? Vamos criar alguns conteúdos então, em collab, eu e você.
pra gente até poder replicar, tanto eu na minha rede quanto você na sua, vamos deixar assim, vamos criar um vídeo para amanhã. Você cria um vídeo, posta um vídeo, eu vou replicar também na minha rede, dando alguma dica direta realmente para que a gente possa começar a criação de uma cultura de que quem já passou pelo que você está passando pode te ajudar a superar esse obstáculo, ou mostrando formas da pessoa poder, do estudante, né, e do recém-formado poder trabalhar na nossa área. Vamos começar a criar essa cultura nossa. Essa é a primeira live, a coisa ficou meio quebrada, né? A gente chegou, o Gregório me desculpa, mas você falou comigo ontem, eu fiquei de te mandar a foto, fiquei de te mandar as coisas. Eu tô num projeto que ele tá entrando 6h30, 7 horas da manhã, hora que eu acordo, e eu tô indo até meia-noite e meia, 1 hora da manhã, e então ficou essa coisa corrida. Mas a gente vai montar um negócio junto, vamos, meu irmão, vamos bater, eu e você, vamos montar um negócio junto. Até vou falar com o Bruno, para trazer o Bruno, pra gente poder falar alguma coisa, depois eu falo com o Anderson. Legal. Tá? Vou falar com a Samantha, ver se traz ela para poder falar alguma coisa também. São pessoas que estão na nossa volta, que já ajudaram a gente. Uhum. A Samantha e o Bruno já me ajudaram muito. Hoje eu me sinto no nível deles para poder estar junto com eles, ajudando outros. E vamos trazer mais gente para a gente poder ajudar, para a gente poder dar direcionamento. Meu Instagram tá liberado. Pode perguntar o que quiser. Manda mensagem. Se você ou eu abrir uma caixa de pergunta, vamos botar pergunta lá dentro, vamos tirar a dúvida, por mais idiota, besta que possa parecer. Uhum. É uma dúvida, uma coisa real, né? Vamos colocar lá e a gente responde da melhor forma. Vamos junto. Vamos, maravilha, vamos sim. Eu só tenho que te agradecer, porque eu sei que você está numa correria danada aí. Desculpa, hoje... Imagina, quando a gente teve a ideia, ficou tudo meio no ar, e vamos fazer, vai dar certo, e você me falou, consigo. Putz, cara, muito obrigado. Vamos junto. Dá esse tempinho obrigado, aí para conversar com a gente. Mas eu acho que é isso, acho que a gente pode, daqui em diante, pontuar algumas coisas, fazer um cronograma aí de ideias, e começar por esses ensinamentos à disposição. Vamos sim. A Sandra entrou agora, então... Fico aqui o meu compromisso com você. Amanhã eu vou postar um vídeo, vou jogar um vídeo da IA trabalhando e ela fazendo o carregamento desse PA e já me voltando às possibilidades e tudo mais. Eu não consigo mostrar como ela foi feita, porque ela está sendo feita há 2 anos, mas a ideia e o escopo, a base dela eu consigo passar, e se for interessante a gente faz uma outra live só falando sobre IA e para o pessoal poder aplicar diretamente no escritório. Nada, é muito técnico, né? Uma coisa mais prática, como eu e você a gente gosta de fazer. Sim, como eu costumo dizer assim, sem formalidades e nem pisar em ovos. Não. Tem que ser desenrolado, porque senão não flui. Vamos junto, meu irmão. Tá bom? Obrigado para quem acompanhou a gente aí. Tô vendo aqui a Núbia. Núbia é uma amiga, ela e o marido são empreendedores, fora do direito, tá? O marido dela trabalha com restauração, eles trabalham com restauração de faróis, e eu troco muita ideia com eles lá. O cara é muito bom de ideias, e enfim, é muito legal também sentar com ele e falar assim, cara, faz isso aqui. Aí ele vai e faz e o negócio funciona. Então isso é o que você falou, não tem preço, né? É um empreendedor, cara. Esse pessoal tem muito a agregar, mas quem que busca eles para tirar essas dúvidas, bater esse papo, como é que você fez, como é que faz, como é que não faz, me dá uma força, né? Estende a mão para mim, eu tô precisando. Ninguém vai atrás, né? A gente demora muito tempo para aprender que a gente tem que perder essa coisa do ego, né? Tem que ir lá tocar no ombro e falar, como é que você fez isso? É isso. Dificilmente alguém vai falar, não vou te contar. Preciso restaurar os faróis da Ranger. Aí, Núbia, depois já fala com o Anderson. Põe vocês para conversar aí, vamos a live fechando o negócio, olha que legal. Boa, aí, tá vendo? Imagina só, se com 16, 17, 18 pessoas já tá fechando o negócio, imagina o potencial, vamos junto. Não é isso? Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Obrigado para quem nos acompanhou aí. Boa noite para todo mundo. Uma boa semana aí, que a gente tá só na metade. E precisar de alguma coisa, só chamar a gente. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.